Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou passando aqui para poder estar deixando um resumo da nossa escola bíblica dominical, da nossa lição, a lição que será no dia 19 de abril de 2020, a lição que tem por tema o Supremo Bom Pastor. Lembrando que esse trimestre nós vamos estar estudando a revista da Betel, a revista que está estudando o livro dos Salmos, uma referência para a vida de adoração e a oração cristã. Para os irmãos aí, eu acredito que a maioria já saiba, mas só para informação, o livro dos Salmos, ele é também conhecido como a harpa de Israel. Eram cânticos que eram entoados pelo povo hebreu, entoado pela nação de Israel para a adoração a Deus. E hoje nós vamos estar aprendendo, na lição de número 3, sobre o Supremo Bom Pastor. A base do estudo de hoje está no Salmo de número 23. E o texto áureo diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse versículo, que talvez seja o mais conhecido de toda a Bíblia, creio que grande parte das pessoas já tiveram contato com esse texto. A verdade aplicada diz assim: Cristo, nosso bom pastor, deu a vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. O objetivo da lição é apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha e destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Lembrando, irmãos, que aqui vai ser apenas um resumo, para ser breve o nosso vídeo, tá bom? Nós não vamos ir a fundo em todo o conhecimento que essa lição poderia nos trazer, mas vamos trazer um breve resumo para que os irmãos também não venham estar perdendo a oportunidade de aprender com essa lição. Então nós vamos lá para a nossa lição. O tópico 1 começa com o seguinte tema: o pastor e as suas ações. O comentarista inicia dizendo: o termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com as suas ovelhas. É importante, irmãos, nós lembrarmos que o Salmo de número 23 ele foi escrito por Davi, e Davi, por profissão, ele era pastor. Então ele entendia muito bem do que ele estava falando. Quando o salmista Davi, quando o rei Davi, ele diz: o Senhor, ele é o meu pastor, ele sabe exatamente o que ele está querendo dizer. Talvez para nós, hoje no século 21, com a nossa vida corrida, nossa vida agitada, nós tenhamos perdido um pouco do entendimento do que o salmista estava querendo dizer quando ele diz que o Senhor é o seu pastor. Porque nós ainda não temos, principalmente aqui no nosso mundo, nós não temos na nossa mente as características exatas de um pastor. E é sobre isso que nós vamos aprender um pouco aqui nessa lição. Uma das características do pastor é que ele vive com as suas ovelhas. Ele está com as suas ovelhas de dia e de noite. De dia ele está com as suas ovelhas conduzindo as pastagens verdejantes, levando as suas ovelhas a encontrarem o alimento para que possam saciar a sua fome. Então ele está cuidando durante todo o dia, carregando, levando, guiando essas ovelhas para que elas possam encontrar o alimento. E durante a noite, o pastor conduz as suas ovelhas ao aprisco, para poder deixá-las em segurança. Então a função do pastor é guardar, é cuidar, é providenciar o alimento, mas é também deixar as suas ovelhas em segurança. E ele começa no 1.1 dizendo: descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor faz deitar em pastos verdes. Quando nós olhamos para isso aqui, essa palavra deitar significa repousar, descansar, representa então a fidelidade do pastor, que é diferente dos mercenários. Ele não abandona as suas ovelhas nos momentos de perigo. O bom pastor leva as suas ovelhas a descansar, providencia para as suas ovelhas um lugar de refrigério, um lugar de descanso para as suas vidas, para a sua alma. Davi, ao falar de verdes pastos, ressalta que o pastor, além da proteção, revigora as suas forças. Os pastos verdes falam também de alimento. É tanto um lugar de descanso, como é também um lugar de provisão. O Senhor, o nosso pastor, ele providencia para nós um lugar de descanso e também um lugar de provisão. É um lugar onde nós possamos descansar no Senhor, mas confiando que Ele está providenciando, Ele está provendo aquilo que nós necessitamos. 1.2, ele diz: Ele é um refrigério para a nossa alma.
refrigério para a alma atribulada. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a alma. É importante nós lembrarmos, irmãos, que a alma ela é a sede das nossas emoções. E o pastor, o sumo pastor, que é Jesus, ele não se preocupa apenas com o nosso corpo, com a nossa aparência. Aí talvez esteja a grande diferença de Jesus para o resto da humanidade, para o resto das pessoas, porque bem diz aquele ditado, as pessoas julgam o livro pela capa, né? Infelizmente as pessoas julgam o livro pela capa, a pessoa pelo que veste, julga a pessoa pelo carro que ela anda, pela forma como ela apresenta, como ela parece estar. E infelizmente por causa disso, muitas pessoas elas passam a vida se preocupando em parecer, elas querem demonstrar ser, ter, possuir alguma coisa. Só que o Senhor nosso Deus, o Supremo Pastor, ele não está preocupado apenas com a aparência física, ou poderia até dizer a você, ele não está preocupado com a sua aparência, ele está preocupado com o que está dentro de você. É por isso que Davi, quando vai fazer menção do Supremo Pastor, quando ele vai falar do seu pastor, do Senhor, ele diz, ele refrigera a minha alma. O que Davi estava querendo dizer? Ele traz descanso dentro de mim, para as minhas emoções, para os meus sentimentos, ele refrigera a minha vida e ele me traz paz. É importante você saber, irmão, que quando Davi escreve o Salmo 23, ele escreve num período completamente diferente do nosso, num tempo onde existiam muitas guerras. Davi era perseguido por Saul, depois Davi se torna rei, continua sendo perseguido, tendo perseguições até mesmo dentro de casa. Davi enfrenta muitas pelejas, muitas guerras, mas ele diz, o Senhor é o meu pastor e ele refrigera a minha alma, ele me traz paz. Em momentos de guerra, o meu Deus me traz paz. Nós precisamos ter esse pastor também cuidando da nossa vida. Esse pastor quer cuidar da nossa vida. Ele é o Supremo Pastor e ele é Jesus. Ele refrigera a nossa alma. 1.3, ele está presente nas horas difíceis. Jesus é o pastor presente nas horas difíceis. Lá no final do 1.3, o comentarista diz, o Supremo Pastor está conosco em todos os dias, inclusive quando passamos pelo corredor sombrio. Lembra que Davi fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele está conosco nos momentos difíceis. É importante, irmãos, entendermos essa palavra, porque ela não está dizendo que você não vai passar por momentos difíceis, ela não está dizendo que você não vai ter dias de dificuldades, dias de amargura, dias de angústias, dias de tribulação, de sofrimento, mas está dizendo que nesses dias, na hora do sofrimento, na hora da tribulação, o Senhor está contigo e Ele te consola. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque eu sei, o meu pastor está comigo. O Senhor Jesus está comigo para nos guardar, para nos consolar. Tópico 2, a necessidade da ovelha. Observe que se você analisar bem o Salmo de número 23, ele vai falar, por um lado, ele nos mostra as qualidades do pastor, mas por outro lado, ele também vai nos mostrar a necessidade da ovelha. E o comentarista vai deixar isso bem claro aqui nessa lição, ele está nos ensinando sobre as qualidades que o pastor tem, mas também está nos mostrando a necessidade que como ovelha nós temos e por isso precisamos do pastor. O presente salmo não só anuncia a qualidade, mas também destaca as necessidades. E ela tem necessidade de proteção. E Davi tinha pleno conhecimento das necessidades da ovelha, porque ele exerceu a função pastoral, como eu já falei para os irmãos. Então ele sabia exatamente quais eram as necessidades da ovelha. Uma das necessidades da ovelha é porque a ovelha não tem garras, ela é diferente dos outros animais. Então a ovelha não tem como se defender, ela não tem como se proteger dos predadores, das lutas, das intempéries da vida. Ela não tem como por si mesma se proteger dos predadores, ela não sabe, ela não pode lutar, e por isso ela precisa ser conduzida a lugares seguros. Algumas características que as ovelhas têm em comum é que elas não possuem boa visão, ela não consegue enxergar ao longe, ela só enxerga perto.
Outra característica da ovelha é que, porque ela não tem uma boa visão, a sua audição ela acaba sendo aguçada. Por isso, se ela estiver em um lugar com muito movimento, com muito barulho, ela se incomoda, ela entra em confusão. Por isso o salmista vai dizer: ele me guia às águas tranquilas, porque nas águas tranquilas a ovelha pode beber a água, saciar a sua sede, sem entrar em confusão e sem correr risco de, caindo no rio, ela acabar morrendo afogada. Porque quando ela está em águas turbulentas, por ter uma audição aguçada, o barulho acaba incomodando a ovelha e ela acaba se perturbando, e com isso pode se precipitar às águas e acabar se afogando. Então ela precisa ser conduzida a um lugar seguro. E o salmista diz mais: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor utilizava a vara e o cajado, a vara muitas vezes para afugentar os predadores, para afugentar os animais, para afugentar aqueles que estavam tentando pegar as ovelhas. Então ele usava a vara para as proteger. Mas ele não fala apenas da vara, ele vai falar também do cajado. Embora, irmãos, é importante nós observarmos isso aqui, a vara ela pudesse ser usada para proteger a ovelha, muitas vezes ela era usada também na ovelha, porque a vara do pastor ela tanto servia para proteger a ovelha quando vinham os animais selvagens, como também servia para corrigir a ovelha em determinados momentos da caminhada, quando a ovelha perdia-se pelo caminho e às vezes queria se desviar por outras direções, porque a ovelha, você sabe, ela anda próxima uma da outra, porque não tem uma visão muito grande, e ela vai próxima uma da outra, elas vão em sequência ali naquela carreirinha. Mas em algum momento uma ovelha ou outra poderia querer se desviar daquele caminho. Então o pastor vinha com a vara carinhosamente, amorosamente, e ele vinha e batia nas pernas da ovelha, ali na pata da ovelha. Poderia acontecer, irmãos, de quando ele batendo na pata da ovelha, ela viesse a quebrar. E se isso acontecesse, o pastor tomaria essa ovelha nos braços e a conduziria por todo o caminho até que ela voltasse a estar sarada. Por isso é importante entender o cajado, mas é importante também entender a vara. De vez em quando é necessário que o pastor ele venha, o bom pastor que é Jesus, com a vara que nos corrige, que nos ensina, que nos coloca novamente no caminho. Mas lembre-se, ele não nos abandona por causa dos nossos erros, ele nos corrige e nos carrega nos braços para que nós possamos permanecer firme no caminho. Outra coisa que nós aprendemos aqui, e o salmista Davi ele tinha esse entendimento, embora Davi ele fosse rei, embora ele fosse o grande comandante de um exército, um grande general, ele entendia que ele não era autossuficiente. Por isso ele diz que ele necessita da vara do pastor para o proteger das intempéries da vida, para o guardar das adversidades. Entenda, nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de Jesus. Já nós vamos falar um pouco mais também do cajado, porque no 2.2 ele vai falar sobre a necessidade de direção. Davi sabia que o pastor ia na frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuem uma visão muito apurada. Entende, irmão? O cajado, ele tinha uma volta, onde o pastor usava essa volta algumas vezes para trazer a ovelha para perto, era como se fosse um ganchinho, acredito que dá para você entender aí, e aquela volta do cajado era usada para pegar a ovelha e trazê-la para perto, para ensinar a direção. E também esse cajado era o que o pastor usava quando estava passando por lugares montanhosos, para se apoiar, era usado também como apoio do pastor. O cajado simboliza a direção. O cajado ele vai simbolizar a condução de Deus na nossa vida. É através do cajado. O cajado é usado para nos guiar, para nos colocar no caminho certo. Então Davi está afirmando também que precisa ser conduzido, que precisa ser guiado por Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ser conduzidos por Ele, guiados por Ele. Nossa visão às vezes ela é limitada. A gente olha, irmão,
e nós enxergamos até amanhã. Quem sabe até conseguimos enxergar 2, 3 dias ali na frente, mas nós não conseguimos enxergar o que está ao longe. Mas Jesus Cristo sabe o que está aqui e sabe o que está lá. A visão de Deus é diferente da nossa. É por isso que certa vez, inclusive Davi está incluído nessa história, quando Jessé, ou quando Samuel chega à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, ele olha para os filhos de Jessé, ele olha para aqueles homens grandes, fortes, valentes, ele diz: certamente está aí, esse é o rei de Israel. Mas aí Deus vai falar para Samuel, vai dizer: olha, eu não vejo como o homem vê. A visão de Deus, ela é diferente, ele não é limitado como nós somos. Deus vai ver muito mais adiante, e é por isso que nós precisamos confiar em Deus e permitir que Ele guie as nossas vidas, que Ele nos direcione ao caminho correto. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele vai fazer pela tua vida. 2.3 fala da necessidade de provisão. A ovelha ela não consegue diferenciar entre ervas boas e ervas ruins. Ela não consegue distinguir entre aquilo que é próprio para consumo e aquilo que é venenoso. Por isso que o pastor precisava guiar as ovelhas em direção às pastagens verdejantes e ao lugar apropriado, porque senão a ovelha ia acabar consumindo ervas venenosas e com isso acabar adoecendo e morrendo. Por isso ela precisa da direção do pastor. Tem uma frase eu não me recordo agora quem foi que falou essa frase, mas eu gostaria de deixá-la aqui para você. Essa frase diz que existe um vazio no homem do tamanho de Deus. É interessante essa frase, porque quando nós sentimos esse vazio, se não temos Deus na nossa vida, as pessoas começam a procurar solução para tentar preencher o vazio que está sentido no seu coração. Só que sem direção, muitas vezes preenchem esse vazio, essa lacuna, com aquilo que ao invés de nutri-las, que ao invés de fortalecê-las, vai enfraquecê-la, vai envenená-la e por fim vai matá-la. É por isso que nós precisamos de Jesus. Jesus, Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos de Jesus. Ele é o caminho que nos direciona a Deus. Ele é o caminho que nos leva a suprir as nossas necessidades e as nossas carências. Para terminar, o tópico de número 3 é Cristo, o supremo e bom pastor. Se você olhar por todo o Novo Testamento, você vai ver esta afirmação: Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. Se você ler João capítulo 10, versículo 11, ele fala: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 20, Ele é o grande pastor. E em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, Ele é o sumo pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. 3.1, ele vai dizer: Ele dá a vida pelas ovelhas. E ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue dos mercenários e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, abandona as ovelhas para se salvar. Jesus não age dessa forma. Ele enfrenta o perigo em favor da humanidade. Irmão, lembra de Davi, quando Davi se apresenta a Saul para enfrentar Golias? E ele vai dizer: eu fui o pastor. E quando eu era o pastor das ovelhas, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, e se levantou o leão, se levantou o urso, e eu dei contra eles e o matei para proteger as ovelhas. Note, irmão, que não tinha ninguém ali vendo Davi. Davi poderia muito bem se esconder, porque ele estava correndo perigo por causa daquela situação. Ele poderia ser ferido por causa daquela situação. Mesmo assim, ele colocou sua vida a risco, colocou em risco a sua vida para poder defender as suas ovelhas. E agora eu quero fazer aqui uma associação com Jesus. Ele que é o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor se transformou em ovelha. E Isaías vai dizer que ele foi como ovelha muda, conduzida ao matador, e não abriu a sua boca. Foi ferido, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O bom pastor já deu a vida por nós. O bom pastor já deu a vida por você. Ele deu a vida por você para poder te livrar das aflições, para poder te livrar das circunstâncias deste mundo e para te livrar das consequências do pecado, para poder purificar a tua vida,
para nos dar de novo o direito à salvação. Jesus é o bom pastor que quer nos conduzir aos lugares tranquilos. Eu queria encerrar essa lição aqui falando para você: entregue a tua vida, os teus caminhos ao Senhor, deixa Ele conduzir a tua vida. Você que é cristão, deixa Jesus conduzir a tua vida. Ele conduzindo a tua vida, nós vamos alcançar um lugar de refrigério para a nossa alma, um lugar de paz, um lugar de descanso para a nossa vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse foi o resumo da nossa lição. Como eu disse, para não ficar muito grande, extenso o nosso vídeo, foi preciso tirar apenas algumas partes importantes aqui. Poderíamos aprender muito mais, mas teremos esta oportunidade de, em outro momento, aprender muito mais a respeito deste texto. Fica na paz do Senhor Jesus.